Olá, amigos do canal Arregui, que me seguem aqui. Uma das diversões desses tempos de quarentena, né, de isolamento aqui, horizontal, que é o isolamento que eu defendo, que a gente fique em casa, espere passar a rebordosa, não saia irresponsavelmente para a rua para contaminar os outros ou ser pelos outros contaminado. Eu me divirto com essas relações de melhores que estão sendo feitas por aí. E hoje o que me inspirou foi a coluna do Juca Kfouri, do meu companheiro Juca Kfouri, na Folha de São Paulo, sobre os melhores times ou melhores craques, as coisas que mais lhe marcaram na história do Campeonato Brasileiro. Eu também fiz a minha listinha aqui, também me meto a fazer isso, por que não? Estou com o tempo sobrando mesmo, né? E eu excluo, desde já, a fase da Taça Brasil, que depois foi incorporada a campeonatos brasileiros. E não excluo o Robertão, mas não incluo nenhum feito do Robertão nessa relação que eu fiz aqui. Eu vou me ater ao período de 71 a 2019, que já dá bons 50 anos aí, né? Meio século. Meio século é um universo muito grande para ter conclusões, para ter coisas quase definitivas, ter coisas que possam mobilizar aí esses meus amigos. Então eu fiz a listinha aqui. Você não é obrigado a concordar, aliás, você pode discordar democraticamente, eu respeito todas as opiniões em contrário, mesmo porque eu não sou dono de verdade nenhuma. Eu sou também um torcedor, eu tenho o meu time do coração e tenho os times que me agradaram mais, ou os jogadores que me agradaram mais nesses 50 anos, e eu acompanho o futebol até mais do que isso. Vamos lá. O melhor time da história do Campeonato Brasileiro, de 71 a 2019, eu ficaria com 3 times, explico por quê. Que são os 3 que eu considero esquadrões. Houve outros grandes times? Houve, mas em nenhum deles eu encaixo na categoria dos esquadrões. Então, os 3 melhores para mim, que mais me marcaram. O Palmeiras de 72 e 73, que levou 6 jogadores para a Copa do Mundo, né, de 74. Tudo bem, o Brasil não ganhou, mas não ganhou outras Copas com outros craques de outros times, né? Metade daquele time mais um foram parar na Alemanha em 74. Né? A dupla de zagueiros, Luiz Pereira, Alfredo, mais o Ademir da Guia, Leivinha, César e o Leão, goleiro. Então 6 jogadores foram ali naquela Copa. Então o Palmeiras tem que estar ali, bicampeão em 72 e 73. O Inter do Falcão, do Carpegiani, do Figueroa, do Manga, do Lula, do Valdomiro, né? 75, 76, bicampeão. Né? Foi um time marcante também, dirigido pelo Minelli. Palmeiras, o Brandão, Inter pelo Minelli. E o Flamengo, do Zico, do Júnior, do Leandro, do Raul, do Andrade, do Carpegiani numa primeira fase, que depois dirigiu o time, né? Entre 80 e 83. O Flamengo ganhou os títulos de 80, 82 e 83. E esses 3 times eu relaciono acima dos demais. Não saberia dizer qual dos 3 foi o melhor. Foram os 3 que mais me marcaram. Eu já respondi uma enquete na Placar uma vez, há muitos anos, há uns 20 anos, calculo, sobre isso também. Houve outros grandes times? Houve, Cruzeiro do Luxemburgo, o Corinthians do Luxemburgo, o Corinthians do Tite, né, o próprio Palmeiras do Cuca, o Palmeiras do Luxemburgo, né, o Flamengo atual, também, que é muito bom. Houve o Santos do Robinho, do Diego, o Santos do Neymar, que não chegou a ganhar um brasileiro, mas também encantou. O Atlético do Reinaldo do Cerezo, que não ganhou, mas também encantou. O próprio Grêmio do Renato Gaúcho. Teve grêmios imponentes e fortes aí, que chegou a campeão do mundo, né? O Vasco, o Fluminense, todos tiveram grandes fases. O São Paulo do Telê, né? Talvez é o mais próximo da categoria de esquadrão aí. Mas eu fico com esses 3, Palmeiras, Inter e Flamengo. O melhor time da história dos pontos corridos, que mudou muito a concepção de campeonato brasileiro aí. Então eu faço esse recorte também, essa distinção. São 2 times, o primeiro e o último campeão dessa fase. O Cruzeiro de 2003, pela campanha irrepreensível de apenas 8 derrotas, que o Luxemburgo pôde planejar exatamente. O trabalho de planejamento, execução e consolidação daquele time foi impressionante. Me encheu muitos olhos, como o Flamengo atual também, pela reunião de tantos jogadores bons ao mesmo tempo, um futebol vertiginoso. Então são 2 times que eu poria acima dos demais. Respeito o São Paulo do Muricy, que era um time acima de tudo da eficiência. Um time do Tite também, que era uma eficiência absoluta, de 2 versões, o Corinthians do Tite, né? Vamos citar isso aí. Teve o Fluminense do Muricy, o Fluminense do Abel.
Teve, né, times que foram campeões aí, o Santos do Luxemburgo, né, o Palmeiras teve 2 versões. Então, mas eu fico com esse aí. O próprio Flamengo também, de 10 anos, de 11 anos atrás, eu fico com o Cruzeiro de 2003, o Flamengo de 2019. O craque da história do brasileiro. Eu vou escolher o brasileiro como um campeonato, não Taça Brasil, porque nem todos participavam, tinha time que jogava 4 jogos. Aí o Pelé, como o maior jogador da história do futebol, teria que ser o primeiro. Então eu tiro isso aí, o Pelé vira hors concours, eu escolho o Zico. Pô, o cara foi campeão em 80, 82, 83, já na volta em 87, com o joelho baleado ainda assim, foi campeão, comandou o Flamengo, né? O Flamengo do Carlinhos, né? Um time também cheio de craques também. Então eu fico com o Zico como o maior craque da história do Campeonato Brasileiro. O maior craque da história dos pontos corridos. Eu vou escolher o Alex, de 2003, porque nenhum jogador foi tão responsável pela campanha de um time como o Alex. O São Paulo, você tinha alguns luminares, algumas peças-chave ali que foram decisivas, né? O Flamengo, o último ano aí, teve também vários jogadores decisivos. O Palmeiras também teve o Dudu em destaque, mas teve outros jogadores que foram fundamentais. Fernando Praz num ano, Jailton no outro. Teve uma série de jogadores que foram decisivos, né? O próprio Flamengo do Adriano e do Petkovic, o Corinthians com Tevez, mas tinha outros jogadores também importantes. Mas igual o Alex, que personificou uma campanha, né? O Cruzeiro de 2013 não teve esse jogador. Teve alguns jogadores bons, mas nenhum que foi como o Alex, nenhum. Melhor goleiro da história do Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni. 3 vezes campeão pelo São Paulo. O tanto de gol que ele fez, não bastasse defender, ele ainda fazia gol. Então um goleiro como esse, o brasileiro teve grandes goleiros, teve o Dida, teve o Marcos, né? Teve o próprio Bruno, coitado, assassino, né? Foi condenado por assassinato, mas foi brilhante no Flamengo. Mas eu prefiro, não votaria no Bruno, não, por questões filosóficas, humanitárias, eu não votaria jamais. Né? O Fábio, que é o goleiro longevo do Cruzeiro, o Vitor do São Vito, do Atlético, teve N goleiros aí, mas igual o Rogério Ceni, não creio que vá ter. Teve o Manga numa fase, Leão, o Carlos, mas igual o Rogério Ceni, eu fico com o Rogério. Zagueiro, fico com 2. Um brasileiro e um estrangeiro. Brasileiro, eu nunca vi um zagueiro como Luiz Pereira. Jamais. Jamais vi um zagueiro com tanta classe, tanta categoria, tanta intensidade de jogo, fazia muito gol, como o Luiz Pereira. E zagueiro internacional, o Figueroa, Elias Figueroa, um dos símbolos do Inter, bicampeão em 75, 76, autor do primeiro gol, do gol do primeiro título do Inter, né, na vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro de 75, no Beira-Rio, o gol do raio de sol. Eu fico com Dom Elias Figueroa, que foi um dos maiores zagueiros de toda a história do futebol. Melhor jogador de meio campo é uma coisa que pega, né? Mas eu fico com o Paulo Roberto Falcão. Personificou como poucos o bicampeonato do Inter de 75 e 76 e foi o símbolo maior do Inter campeão invicto, único campeão invicto em 79. Nós tivemos Toninho Cerezo, tivemos Andrade, né? Tivemos jogadores assim excepcionais jogando no meio de campo. Brilharam, nos encheram os olhos. Mas igual o Falcão, o Paulo Roberto, o rei de Roma, jamais vi igual. Atacante, aí você também se pega. Você teve o Tostão, você teve o Pelé jogando, Roberto Dinamite, que é o maior dos artilheiros, Túlio, que fez gol de tudo quanto é jeito, Dario, que também fez gol de tudo quanto é jeito, Flávio foi artilheiro, Ronaldo Fenômeno, que não foi um destaque de campeonatos brasileiros, mas foi o Ronaldo Fenômeno. Teve o Palinha, Vanderlei Eustáquio Oliveira, o Palinha original, que brilhou também em brasileiro, o Reinaldo do Atlético, espetacular, o Careca, artilheiro de campeonato, o Milha. Ainda assim, meu coração pende para Romário de Souza Farias. O baixinho foi fantástico, já veterano, já trintão, ainda conseguiu ser um dos artilheiros brasileiros de 2000, vencido pelo Vasco. Não vou de Ademar, não, que veio daquelas série D, C, depois migrou para A. O Romário jogou o tempo todo na elite ali, foi artilheiro dentro da elite. Repetiu a dose em 2001, ainda foi quase com 40 anos, em 2005 ainda foi artilheiro de um brasileiro. Né? Teve o Fred também, que fez muito gol, mas igual o Romário, para mim, não há. Foi o melhor. Treinador. Também é outra coisa que pende muito aí. Você tem o Tele Santana, pioneiro, teve o Brandão, teve o Minelli, teve o Muricy, né? Você teve o Andrade, você teve o Tite, você teve treinadores, né? Treinadores que brilharam, que nos encheram os olhos.
Mas eu nunca vi nenhum planejar um título e dar tão certo quanto eu vi o Vanderlei Luxemburgo. Como treinador, eu fico com o Vanderlei Luxemburgo. A grande fase dele, né? Que ele teve duas grandes fases. A do Palmeiras de 92, 93 e 94, mas ali ele já pegou um time que tinha um embrião, já tinha contratado vários craques, ele só ajeitou um time que carecia de organização, ele organizou, é mérito dele, evidentemente. O próprio Corinthians de 97, 98, que ele levou o título também, ele organizou. O Santos de 2004, ele pegou um time que já brigava pelo título nos 2 anos anteriores, campeão em 2002 e vice em 2003. Ele só reorganizou o time que era bem dirigido pelo Leão. Mas o Cruzeiro de 2003, ele plantou aquele time desde fins de 2002. Ele planejou ali, sabia que o campeonato ia mudar, que ia ser pontos corridos, que a regularidade ia ser premiada. Fez contratações pontuais, tirando um jogador de cada time importante do trio de 3 times paulistas. Né? Maurinho no Santos, Maldonado no São Paulo, David no Corinthians. Foi buscar ali, montou um time, organizou em torno do Alex, recuperou o Alex, redimensionou a carreira do Alex. Né? Então, o Luxemburgo, como planejador de um título, eu nunca vi igual. Voto, então, em Vanderlei Luxemburgo. E qual o melhor jogo da história do Campeonato Brasileiro? Seria até injusto situar um jogo em tantos milhares de partidas que nos encheram os olhos, nos maravilharam, a gente fica comentando até hoje. Então, eu fico com 3. E não necessariamente foram decisivas de título. 2 delas foram. Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, a final de 80 no Maracanã, a finalíssima, o segundo jogo. Né? O título pendeu para os 2 times o tempo todo. O Atlético entrou em campo campeão, o Flamengo fez um gol no início, o Atlético empatou 1 minuto depois, o Flamengo fez 2-1, o Atlético com o Reinaldo baleado, manquitolando na ponta direita, conseguiu empatar, o Flamengo fez um gol quase no final, a respiração da torcida das duas equipes, a respiração ficou presa até o último lance, porque o Atlético teve uma chance em que o Pedrinho Gaúcho driblou o Raul, mas não teve força para chutar, o Manguito tirou quase debaixo do gol, né? Então, o Marinho, né? O Marinho que salvou. Então, um jogo que foi eletrizante do princípio ao fim. Como foi Guarani 3, São Paulo 3, a finalíssima do Brasileiro de 86, já disputado em 87, né? Que o jogo foi 1-1, aí o Guarani conseguiu, o São Paulo fez 2-1 na prorrogação, o Guarani virou na prorrogação e no último lance, já no abafa, o São Paulo com o Careca, sendo artilheiro do campeonato, conseguiu empatar o jogo, levar para os pênaltis, o São Paulo levaria melhor nos pênaltis. Aquele jogo também é um jogo marcante, e muita gente fala até hoje, que jogo, ali de matar o torcedor do coração mesmo. E um jogo que não decidiu o título, mas foi um jogo em que a essência do futebol esteve presente. O craque que estava no final da sua trajetória de craque e o outro explodindo como craque. Santos 4, Flamengo 5, pelo Brasileiro de 2011, na Vila Belmiro, em que o Neymar fez um gol que ganhou o primeiro prêmio FIFA para o gol, o primeiro prêmio Puskás, e que o Ronaldinho Gaúcho de repente despertou no jogo e decidiu uma partida espetacular. Nenhum dos dois foi campeão naquele ano. Deu o Corinthians, inclusive, do Tite, em 2011. Mas Santos 4, Flamengo 5, era jogo para entusiasmar, para nos fazer lembrar dos grandes Santos e Botafogo do começo dos anos 60. Os grandes duelos. Foi um jogo espetacular, com um placar 5-4, não há como não ser bom um jogo de 5-4. E Santos 4, Flamengo 5, foi a essência do futebol. E assim são meus eleitos, os times que eu elejo aí, os jogos que eu elejo melhor. Faça suas relações, mande para cá, comente. Vamos fazer esse exercício aí. E inscreva-se no canal RGui, meus amigos. Um abraço a todos.